combate, como eu já falei. Porém, as que não morreram em combate tiveram uma vida natural, seguiram sua vida, casaram ou continuaram casados, tiveram filhos, netos, trabalharam, ricos, pobres, de todas as cores e tal. E alguns deles estão sepultados aqui. Por exemplo, esse é o Gino Strufaldi. Ele era militar do Exército, telegrafista, lá no Forte de Itaipu, e ele participa da Revolução de 32 com 18 anos. Sai como capitão do EB, né, vira capitão da reserva e tal, e depois ele vem ser diretor aqui da Sociedade Veterana de 32. Ele foi presidente da Sociedade Veterana de 32 e foi o último presidente que foi combatente. Depois dele assume um outro militar que não era combatente, e por fim o Dr. Carlos Romagnoli, que deu essa cara nova para a sociedade, né? E o pai dele, do Dr. Carlos Romagnoli, também está sepultado aqui. Cadê? Armando Romagnoli, cadê? Alguém tá vendo aí? Ali, ó, aqui, ó. Armando Romagnoli, é pai do Dr. Carlos Romagnoli, aquele senhor presidente do MMDC que falou aqui agora há pouco com a gente. E o pai dele nasceu em Roma, na Itália, né? Vem para o Brasil, adere à Revolução de 32, não morre em combate, depois ele casa, tem alguns filhos, entre eles o Carlos Romagnoli. E é interessante o Carlos Romagnoli não só por ser pai do presidente do MMDC, mas por ser italiano. Porque aqui, como eu já falei, é muito plural a Revolução de 32. Homens, mulheres, crianças, as classes sociais, etnias e tal. E também países diferentes, estados diferentes. Então vocês viram aí, carioca, mineiro, cearense, gente de todos os estados de São Paulo tem aqui. Acho que só não tem do Acre, porque seria um pouco... Né? Acre é mais difícil. O Acre é de 10, na verdade, mas não tinha muita gente lá, né? Acho que só não tem do Acre, o resto tem. Né? E tem, por exemplo, o italiano, tem muito espanhol, tem muito português, tem um russo, tem alguns alemães, tem um inglês, tem um húngaro, né? E tem algumas pessoas de países diferentes que fizeram o quê? Lutaram por liberdade e democracia na Revolução de 32, por São Paulo e pelo Brasil, aquela coisa toda e blá blá blá. Então é interessante isso, essa característica plural que a Revolução de 32 tem, né? Então, pronto, ok? Vamos lá, vamos partir ali agora. Então, peraí, só mais uma coisa que eu ia dizer sobre esse columbário. Esse é de 54, né? 5 mais 4 é igual a 9. Todos que estão aqui não morreram em combate, tiveram a vida normal e depois foram sepultados aqui, comprovando de que foi combatente. Como é que comprova que foi combatente? Você traz o máximo de documento possível. Foto, documento da época, um jornal que cita ele. O governo do estado, a Lesp, nos anos 40, passou a emitir o certificado de participação na Revolução. A pessoa ia lá na Lesp, comprovava que era participante, recebia esse certificado. E as pessoas guardam até hoje o certificado, né? E aí, tem o certificado, já ajuda pra caramba, porque nós aqui deliberamos se pode ser sepultado ou não. Então, tem que provar que é combatente. Às vezes a gente até sabe, só que a pessoa só tem a prova oral. Aí não serve porque temos um regulamento do Colombario feito em 1981 pelos próprios combatentes, de que o primeiro artigo para ser sepultado aqui, tem que ter deixado em vida a vontade de ser sepultado aqui. O segundo, que seja combatente da Revolução, né? Enfim, e assim por diante. Nós vamos caminhar para o centro do